Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Meditações no Esconderijo do Altíssimo, parte 2. 1 Coríntios 15, 22. Pois como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. 2 Coríntios 1, 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. 2 Coríntios 2, 14. Agora, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e difunde o cheiro do seu conhecimento por nós em todos os lugares. 2 Coríntios 3,14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo o véu, quando leem o Antigo Testamento, mas quando alguém se volta para Cristo, o véu é retirado. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,19. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Colossenses 1,28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Timóteo 1,14. E a graça de nosso Senhor superabundou, com fé e amor que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1,13. Conserva o modelo das sãs palavras que ouviste de mim, com fé e amor que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2,1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2,10. Por isso tudo suporto por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. 2 Timóteo 3,15. Que desde a infância sabes as sagradas letras, que são capazes de tornar-te sábio para com a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Filemão 1,6. Para que a comunicação da tua fé se torne eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que em vós habita em Cristo Jesus. 2 Pedro 1,8. Porque essas coisas, existindo em vós, não faltando, fazem com que vocês não sejam estéreis, nem infrutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 João 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo tem tanto o Pai como o Filho. Atos 17, 28. Pois nele vivemos e nos movemos
E existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua criação, a sua família, a sua prole. João 1,4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 3,15, 16. Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 2 Coríntios 1,20. Porque todas as promessas de Deus são nele o sim e por ele o amém. Para a glória de Deus, por nós. 2 Coríntios 5,21. Porque ele fez Jesus pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Efésios 1,4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1,10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de reunir em um todas as coisas, em Cristo, tanto as que estão no céu e as que estão na terra, nele. Filipenses 3,9. E seja achado nele, não tendo a minha própria justiça, que é da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Colossenses 2, 6 e 7. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, abundando em ação de graças. Colossenses 2,10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e poder. 1 João 2, 5 e 6. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus. O amor de Deus está nele aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, deve também andar como ele andou. 1 João 2,8. Contudo, um novo mandamento vos escrevo, o qual é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas vão passando, e já a verdadeira luz alumia. 1 João 2,27. Mas a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, assim como ela vos ensinou, vós permanecei nele. 1 João 3, 5 e 6. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. 1 João 3,24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece nele, e ele nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. 1 João 4,13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos as petições que nós já fizemos. 1 João 5,20.
sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, para que possamos saber o que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Efésios 1:6. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios 6:10. Demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1:11. No qual também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua própria vontade. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 2:21 e 22. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Efésios 3:12. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Colossenses 1:14. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Colossenses 2:3. No qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:11. No qual também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo, dos pecados da carne, mas a circuncisão de Cristo. 1 Pedro 1:8. A quem, não havendo visto, o amais, no qual agora vocês, crendo, vendo vos alegrais com alegria inefável e cheio de glória. Romanos 3:22. Mesmo a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Romanos 5:15. Mas não como ofensa, pois isso também é dom gratuito. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da justiça de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Romanos 5:17 ao 19. Porque se por morte e a ofensa de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim mesmo pela justiça de um veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 7:4. Portanto, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, o qual você foi unido, para aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, para que demos frutos para Deus. 1 Coríntios 1:4. Sempre dou graça ao meu Deus, sempre, em seu nome, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Gálatas 2:16.
sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada.